Cumprimento os nossos irmãos internautas com a santa paz do Senhor, que os convida a estar conosco, a cooperar conosco neste momento. Eu tenho certeza que Deus tem algo reservado para cada um de nós. Permaneça neste culto, não apenas de corpo, mas de todo o seu coração. João capítulo 11, verso 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, grande Deus, Senhor, oferecemos a Ti o nosso melhor. Sabemos nós que jamais será o suficiente, Senhor, para retribuir a obra a qual o Senhor começar em nossas vidas, a promessa a qual, em nome de Jesus Cristo, um dia alcançaremos. Todavia eu creio, Senhor, que nesse processo, independente dos erros e dos acertos que fizemos até aqui, eu creio, o Senhor não desistiu de nós. Por isso, eu convido ao Senhor, Santo Espírito, a tomar o lugar de honra neste culto, a ministrar aos nossos corações, para que a nossa fé venha a ser renovada, para que a nossa aliança venha a ser estabelecida, para que, se o Senhor nos brindar nesta noite, ao fim deste culto, ó Deus, com a sua volta, Pai, que todos nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos alcançar o Teu reino, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, eu tenho dito, eu tenho anunciado isso, a bondade de Deus, que Deus nos ama, que Deus está prestes a voltar, e que nós devemos, irmãos, fazer o possível, o que estiver ao nosso alcance, para alcançar a nossa vitória. Quando eu digo fazer ao nosso alcance, é fazer aquilo que nos cabe, ou fazer a nossa parte, e no demais permitir que Deus conclua a boa obra, a excelente obra que Ele começou em cada um de nós. Ele é fiel, acredite, Deus é fiel para cumprir todo o propósito a qual Ele projetou para cada um de nós. Amém? Todavia, irmãos, já pegando aí um pouco do gancho do testemunho da nossa irmã Daiane, trazendo referência à vida do profeta Daniel, há processos, há momentos que devemos passar e que nós não entendemos. E esse texto a qual nós fizemos menção traz justamente alguns processos, traz justamente algumas situações
que aos olhos terrenos, aos olhos carnais, as pessoas que não conhecem Deus, fariam como muitos aqui fizeram: simplesmente questionamos a Deus. Por que Deus não fez? Ou porque Deus não me livrou? Ou porque Deus não agiu? Ou porque Deus não trabalhou? Ou porque Deus... Esquecemos um texto a qual minha esposa sempre traz menção, eu gosto muito desse texto, Romanos 8, 28, se não me falha a memória, que tudo, irmãos, contribui para o bem daquele que ama a Deus, que são chamados segundo ao seu decreto, segundo ao seu propósito. Irmãos, a sua vida, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém? Creia nisso. Para que os irmãos entendam o teor da mensagem, eu gostaria de trazer a lembrança: Marta, Maria, Lázaro, uma família a qual o Senhor o encontrou, ou os encontraram em Betânia. O Senhor teve alguns momentos agradáveis com esta família. Uma dessas irmãs, Maria, foi justamente aquela, irmãos, que lançou sobre o azeite, sobre o alabastro, sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, enxugou os seus pés com o seu cabelo. Irmãos, veja a importância da reverência e do amor, do carinho, da gratidão do ser humano a Deus. O quão Deus se alegra de tais obras. Por onde for pregado o Evangelho, tem que se fazer menção da obra dessa mulher. Ela se dispôs daquilo que era de valor na vida dela, para fazer ali uma honra, uma homenagem, e para preparar o corpo de Jesus para aquilo que estava por vir. Todavia, o amor de Deus por esta família não os poupou deste momento. A Bíblia diz que Lázaro fica enfermo. A Bíblia não retrata ou não traz a menção de qual fora a sua enfermidade, mas pelo decorrer da história nós entendemos que foi algo muito grave. Manda chamar Jesus Cristo, dizendo: olha, o seu amigo Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. Elas estavam querendo dizer: venha e socorre ele, ajude ele, faça alguma coisa em relação a essa situação, esse quadro. Aí é onde que eu começo a entrar e a pensar na maneira de trabalhar de Jesus Cristo e do próprio Deus. Jesus se ainda teve 2 dias, aguardou 2 dias. Alguém vai dizer: mas ele não se importava, ou ele estava brincando com a situação. Será que Jesus não entende que há vidas em jogo? Será que Deus não compreende que o sofrimento muitas vezes nos distancia de Deus? Ou será que nós é que não entendemos que o sofrimento, as dificuldades, as lutas, as batalhas é que nos levam mais próximo do Senhor? Já abro um parênteses: quem está errado nesse pensamento? Deus, por não acudir no momento certo, ou nós, por acharmos que o nosso tempo é o tempo certo? Ou a maneira de pensarmos, a maneira que queremos as coisas é a melhor maneira? Então o Senhor agora espera, e chega o tempo dele visitar Lázaro. Questionado pelos seus discípulos a respeito do perigo que provavelmente poderia acontecer, da iminência que estava de ser outrora quase fora apedrejado, Jesus disse: olha, vamos enquanto é dia, ou trabalhemos enquanto é dia, andemos enquanto é dia, porque ainda temos luz para caminhar. Talvez nós nos detemos apenas na luz natural ou na artificial. Luz é a tua palavra. Toda vez que você ouvir a palavra de luz,
é a palavra de Deus que ilumina os nossos passos, mesmo nos dias que o sol não brilha, mesmo no momento que as luzes artificiais falham. Deus não falha. Jesus volta a Betânia, encontra com Marta pelo caminho, é questionado por Marta que se ele estivesse vindo, se ele estivesse chegado, ele não teria morrido. Se Jesus estivesse chegado no momento certo aos olhos dessas mulheres, não teria morrido. Só que já me chama a atenção a fé dessas mulheres, a qual todos nós deveríamos atentar e seguir a ela. Que tudo aquilo que Jesus pede ao Pai, Deus ouve. E que tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, a coisa acontece. E que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus, a qual viria salvar o mundo. E ele deveria ressuscitar os mortos nos últimos dias. Nunca se esqueça disso. Que Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Ele traz algo que nós só entendemos depois que nos aproximamos e nos aprofundamos. Aquele que crê nele não morrerá. Para que você não saia daqui perdido neste assunto, o Senhor, ainda que Ele se importa com o nosso corpo físico, ainda que Ele dá motivos e condições para que nós creiamos que Ele está operando nas nossas enfermidades, o propósito de salvação de Deus é a alma, não é o corpo. O corpo veio do pó e vai voltar para o pó. O Senhor dialoga com Maria, manda chamar Marta, Marta vem, perdoe-me, dialoga com Marta, manda chamar Maria, Maria vem, a mesma questionamento, e o Senhor diz: aonde está o corpo? Agora uma caravana se aproxima do túmulo onde estava o corpo de Lázaro, e o Senhor diz para retirar a pedra, e dizem, se não me falha a memória, Maria, já cheira mal, pois já é de 4 dias. O Senhor diz: se tu creres, se você crer, você verá a glória de Deus. Eles tiram a pedra, o Senhor dá um brado e diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, atado, com um lenço sobre a sua face, mas saiu com vida. Irmãos, só dá para acreditar nisso daqui porque é a palavra de Deus. Porque se você ainda não viu um cadáver, após alguns minutos ele já entra num processo de decomposição. A partir de algumas horas, os seus órgãos interiores já começam a acelerar esse processo de decomposição. Irmãos, não vai 24 horas, o odor já começa a exalar. Se não houver um tratamento, o cheiro. Eu digo que eu só acredito porque a palavra de Deus, depois de 4 dias, com todos os seus órgãos internos todo danificado, o Senhor traz um corpo em decomposição novamente à vida. Eu gostaria que você entendesse que não há enfermidades e não há processos de deteriorização do seu corpo que Deus não possa curar. Não tem um órgão no seu corpo que Deus não conheça e que seja capaz de restituir saúde nele. O Deus que eu estou ministrando aqui nesta noite é um Deus que faz milagres. E não importa aonde você precisa, aonde você tem buscado, Deus tem poder para operar, para alcançar
e para fazer. O que nós precisamos é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Milagre eu acredito que todo mundo já conhece, ou já ouviu falar. Só que o termo de milagre não é a ressurreição de Lázaro que eu gostaria de ministrar nesta noite. Porque nesse texto tem algo muito mais importante, irmãos, do que a simples ressurreição de um corpo de 4 dias em decomposição. Ainda que a ciência não consiga explicar ou fazer algo dessa maneira, quando eu conheço ou passo a conhecer Deus, eu entendo que isso aqui é algo muito pequeno. Deus dá vida a um corpo. Para Deus, irmãos, isso é muito simples. Eu gostaria de falar algo muito maior ao seu coração nesta noite. E se você prestar atenção, os versículos que eu li, fala que Deus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Irmãos, é isso que eu não consigo entender em Deus. Eu sou bem claro em dizer: como Deus pode nos amar, irmãos? Não estou questionando a vida de Lázaro, longe de mim. Talvez seja um homem, creio eu, que muito melhor do que eu. As obras dessas mulheres chegaram à excelência que o Senhor traz a menção, que é para ser lembrada. O relato da vida desse casal ou dessa família ficou cravada nas Escrituras Sagradas. Mas como Deus pode me amar? Talvez você seja melhor do que eu e possa dizer no seu coração: não, eu sei porque que Deus me ama, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo, porque Deus precisa de mim para isso ou para aquilo, porque sem mim isso ou aquilo nunca aconteceria. Eu sou a causa e o motivo para que isso possa estar acontecendo. Mas quando eu olho para mim, eu só olho as minhas imperfeições, eu só olho os meus pecados, a dureza do meu coração. Às vezes, pessoas pensam que sem um pastor na igreja não haverá culto. O dia que o pastor falta, não haverá adoração. Irmãos, nunca passe na sua cabeça algo similar a isso. O dia que faltar adoradores, segundo as Escrituras, as pedras clamarão. O dia que você achar no seu pensamento, no seu coração, que você é de tamanha importância, insubstituível, eu venho te trazer a menção, a visão: você é apenas mais um no meio à multidão. E não importa o momento que você esteja vivendo, você é apenas mais um nessa existência. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós não possuímos nada de valor e não fazemos nada que possa ser comparado aquilo que Deus fez por nós. E aí eu lanço novamente a pergunta, a indagação: por que Deus nos ama? Mais uma vez, você talvez se sinta melhor do que eu, mas perfeito você não é. E você já parou para pensar por que Deus te ama? Talvez você não entenda este amor e não compreenda, mas a maior parte aqui já está conosco há algum tempo. Talvez você tenha esquecido, eu vou lembrar você disso. Deus que amou você, ou nos amou de uma tal maneira, de uma forma tão grande,
que morreu por nós na cruz do Calvário. Talvez você se esqueceu deste momento da história há 2000 anos. Pastor, mas já aconteceu há 2000 anos, ou mais de 2000 anos atrás. O Senhor está trazendo isso novamente. Até quando? Irmãos, isso é fundamental para a vida da igreja. A igreja que não reconhece um Cristo morto e ressurreto, ela já está morta. Porque foi naquela obra, foi naquela cruz do Calvário, é que Ele mostrou o seu amor por mim e por você. Não foi porque Marta, Maria ou Lázaro fez alguma coisa para Jesus. Porque antes desse pessoal ter nascido, Deus já os amava. Antes deles terem sido formados no ventre das vossas mães, Deus já os conhecia. E já havia preparado um projeto para eles, assim como há um projeto para a tua vida. Como diz o louvor, mesmo assim, com todos os nossos pecados, com a dureza do nosso coração, Deus continua nos amando. É estranho quando eu olho a carta de João, a primeira carta, capítulo 4, verso 19, se não me falha a memória, que traz a visão que Ele nos amou primeiro. E quando eu conheço as Escrituras, eu entendo porque antes de eu existir, Ele já me conhecia. Deus te ama. Pare de lutar contra este amor. Pare de tentar distanciar Deus de você. Talvez você não está entendendo. Mas todas as vezes que você o nega, todas as vezes que você o rejeita, todas as vezes que você endurece o seu coração e não permite Ele agir na tua vida, 11:35, se não me falha a memória, de João, diz: e Jesus chorou. Como um homem normal, natural, daria para entender as lágrimas de Jesus, ainda que Ele fosse homem. O sofrimento das irmãs, o cortejo chorando, deu para entender. Mas Ele, sabendo o que Ele estava por fazer, é algo incompreensível pela morte, pela simples morte. Ele tinha motivo até para ser um pouco sarcástico naquele momento. Eles não sabem o que eu estou prestes a fazer. Mas Ele chora. Ele chora porque as pessoas, porque Marta, porque Maria, porque questionavam Jesus. Esse que abriu os olhos do cego, porque não pôde estar aqui, diziam os judeus, para curar a Lázaro. Jesus chora quando vê a incredulidade do nosso coração, não acreditar no que Ele pode fazer, o duvidar da obra do Senhor, não acreditar que Ele, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, morreu naquela cruz para salvar os nossos pecados, para nos remir da nossa culpa, dos nossos erros. A ingratidão, irmãos, é talvez uma das piores ações do ser humano, o não acreditar, o ser ingrato. Mas eu não pedi, pastor, para que Jesus morresse por mim. Eu também não.
Talvez é isso que faz ele tão especial. Irmãos, eu vou contar uma novidade. Existem os céus. Talvez você já nunca tenha ouvido falar. Existe um lugar divino e maravilhoso. Um lugar onde os cristãos, verdadeiros cristãos, vão morar. Olha que lugar excepcional. João, o discípulo amado, ele ficou estarrecido. Ele não tinha palavras. Ele confundiu a sua mente. Tão maravilhoso é aquele lugar. Mas existe um lugar, irmãos. Existe um lugar tão terrível, que talvez você possa ter passado por alguns momentos difíceis da sua vida. Você talvez já tenha passado por alguns momentos delicados, muita dor, muito sofrimento, um abatimento da alma. Mas existe um lugar, irmãos, que supera todo e qualquer lugar aonde você possa ter estado ou passado na sua vida. Existe um lugar, irmãos, aonde a eternidade consumirá a alegria, o prazer, um lugar de dor e tormento. Você quer saber por que Deus morreu por nós? Porque nós não conhecíamos este lugar, ou não conhecemos este lugar, mas Deus sabe onde é. E Deus sabe, aqueles que caíram ali, irmãos, não poderão sair, mas se lamentarão, chorarão, sofrerão por toda a eternidade. Talvez você nunca parou para pensar por que Jesus morreu por você. Eu estou dizendo para evitar que você vá para lá. Jesus morreu por nós, para remir os nossos pecados, porque os pecadores que não se arrependem e continuam praticando a desordem, a desobediência à palavra de Deus, serão lançados fora da presença do Senhor. O príncipe dessa terra, deste mundo, legião de demônios que o seguiram, uma terça parte dos anjos dos céus, o falso profeta, o anticristo, a besta, o que você pensar de ruim, e até o inferno. Muitas vezes as pessoas falam, se você pecar você vai para o inferno. O inferno ainda talvez seja um momento de preparação para o pior que está por vir. Até o inferno será jogado lá. É por isso que Jesus morreu por nós. É porque Jesus não queria que nós vivêssemos lá. É porque Jesus não queria esse sofrimento para nós. É porque Ele nos ama. Ele não está brincando com você. Quando Ele te deixa sofrer uma breve e momentânea tribulação, como diz Paulo, é apenas para amadurecer, é para que nós possamos dar um pouco mais de valor e de crédito naquilo que Ele fez por nós no passado, no sofrimento, da dor que Ele passou. É justamente por isso que a palavra de Deus está sendo ministrada hoje, para que você, para que nós não a rejeitemos e caímos no engano e sejamos lançados lá. Mas o amor de Deus ainda continua de pé. Jesus te ama. Por mais pecador que somos nós, Jesus ainda continua nos amando. Até quando? Não me faça esse tipo de pergunta, eu não entendo. Eu não sei se quando o último dia ou o dia do Senhor acontecer, se Deus ainda continuará amando. A palavra de Deus diz que Ele é amor. Mas
pela justiça. Pode ser que ele mude de ideia, mas pela justiça de Deus, ele terá que separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes, os filhos de Deus dos filhos da desobediência. Por que rejeitas o amor de Deus? É por causa da situação? É por causa do momento? É porque você acha que quer algo melhor para você? Aí eu te pergunto, por que você acha que Deus quer te tirar o seu melhor? Por que você acha que Deus quer que você leve uma vida triste, de sofrimento, de dor? Por que passa isso na cabeça das pessoas? Deus não quer privar você de ser feliz. O Senhor quer te mostrar o que é realmente felicidade, o que é realmente a paz que Ele pode produzir nas nossas vidas. E felicidade, irmãos, e paz, nós só encontramos com Deus. Muitas pessoas buscam a felicidade no dinheiro. Existe hoje uma classe seleta de homens que estão disputando quem é o mais rico do mundo. E ali naquela briga para quem se torna o homem mais rico, quando um passa o outro, eu posso imaginar a tristeza daquele que está perdendo. O sofrimento daquele homem quando ele alcança alguma coisa e depois tem que jogar para fora porque ele quer outra. E quando ele alcança todas as coisas, ele não encontra paz, porque ele já tem tudo. Eu encontro Salomão dizendo isso. Tudo que meus olhos viram, tudo que eu desejei, eu possuí. Irmãos, tempos diferentes, maneiras de riquezas diferentes, é lógico. Mas segundo as Escrituras, o homem mais rico e mais sábio, a conclusão de toda a riqueza, de tudo aquilo que ele alcançou, ele diz que é tudo vaidade, tudo um sopro, segundo a tradução, um bafo, ou seja, é tudo passageiro, algo muito insignificante. Quer realmente encontrar paz? Quer encontrar um bom tesouro? Encontre com Deus nesta noite. Esse é o maior tesouro. Essa é a maior riqueza. Este é o seu milagre para esta noite. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Não existe riqueza maior do que Deus. Não existe milagre maior do que o amor de Deus por nós. E é grande, irmãos. É grande. É tão grande, irmãos, que Ele se dispôs, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio a este mundo como homem, em carne e osso. Palmilhou essa terra, teve sentimentos e dores, assim como eu e você. Foi tentado. O diabo tentou Jesus Cristo, ofereceu coisas que muitos homens e mulheres gostariam de ter. Mas em troca, o diabo queria que ele fosse adorado, fosse reconhecido. Jesus disse que somente a Deus darás honra. O único que é digno de honra, de glória e de louvor e de toda a nossa adoração é Deus. É esse Deus, irmãos, montado no animal de carga, na sua simplicidade. As Escrituras diz que nele não havia beleza, não havia formosura, um homem da lida no trabalho,
calejado, queimado do sol. Quando as pessoas olhavam para ele, mas não é esse o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs não estão em nosso meio. É esse Jesus que foi indagado. Mas se realmente tu és Deus, faça alguma coisa, mostre ou adivinha quem está te batendo, para que possamos crer. Se tu és Deus, realmente desça dessa cruz, para que nós possamos crer. É esse Jesus que poderia ter enviado uma legião de anjos para batalhar contra os exércitos dos inimigos. É esse Jesus que poderia ter esmagado aquela cruz e danificado todos os sábios daquele tempo. É esse Jesus que, por obediência a Deus, carregou a cruz que eu não poderia ter carregado. É certo que eu ainda tenho que carregar a minha cruz, todavia essa é a mais leve. Quer vir após mim? Dizia Jesus. Tome a sua cruz e segue-me. Senhor meu Deus, Deus santo, santo, santo e maravilhoso. Papai, não há sabedorias humanas, não há palavras, Senhor, que possa expressar a alegria no coração do cristão. Por tanto amor, por saber que tanto, tanto, tanto o Senhor nos amou. Meu Deus, mas que fique apenas o meu obrigado por este amor. Muito obrigado por me amar, por amar a minha família. Meu Deus, obrigado por amar esta igreja, Senhor. Oh Espírito Santo, eu sei que o Senhor alcançou este coração nesta noite. Eu creio que houve um despertamento para este amor. Ajude esta pessoa, ou ajuda-nos a permanecermos neste amor, Senhor. Não nos deixe ou não permita que a tentação deste mundo, os desejos da carne, Senhor, ou as lutas, ou as percas, ou as profundezas, ou as alturas, não permita que nós venhamos ser separados deste amor. Pai, Senhor, o que eu venho pedir a Ti nesta hora, toma a Tua igreja em Tuas mãos. É certo, Senhor, é uma igreja que erra, é uma igreja que falha, é uma igreja que ainda não aprendeu a amar, mas é uma igreja que Te deseja, é uma igreja que busca caminhar, estar e permanecer neste amor. Senhor, mesmo tendo pouca força, tem conseguido resistir. Por isso eu entrego a Tua igreja
em tuas mãos, porque eu creio. Deus, segura na mão da tua igreja, Senhor. Meu Deus, não deixa ou não permita que a tua igreja vacile, Senhor. Pai, que será de nós se o Senhor nos deixar? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Caminhe conosco, dê discernimento, Senhor, do que é certo, do que é errado, nos ensina. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos nesta caminhada, nesta jornada. Em nome de Jesus Cristo, nos capacite para adorar e para bendizer e para glorificar ao Senhor. Deus, a pessoa, Senhor, que está como terra seca, Senhor, a pessoas vazias, mas que não querem, Senhor, que não querem continuar assim. Pessoas que já sentiram a Tua presença, pessoas que já sentiram o ardor em vossos corações. Oh Deus, somos Teus filhos, Senhor. Somos Teus filhos, meu Pai. Passe conosco não apenas nos momentos difíceis e atribulados, mas passe nos momentos alegres. Passe conosco nos momentos de prazer. Oh Espírito Santo, Santo, Santo. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa, Pai, porque não sabem o que fazem. Não sabem o mal que estão fazendo para si, quando rejeitam a Tua presença, quando ignoram a Tua palavra, quando se fecham para não receber do Teu Espírito. Meu Deus, Pai, o povo está em Tuas mãos, Senhor. Seja feito em nossas vidas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Com Teu amor, enche-me. Com Teu amor,
Deus seja louvado. Amém. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que cada um tem uma sua necessidade, seja ela física, seja ela emocional, conjugal, familiar, financeira. Cada um precisa de algo. Mas hoje você levou, ou vai levar para sua casa o melhor de Deus, o amor de Deus sobre a tua vida. Nada pode se comparar a este amor, irmãos. Mas fica o alerta: o amor de Deus, mais cedo ou mais tarde, terá que dar lugar à justiça de Deus. Não adianta eu apenas profetizar curas, bênçãos e o amor de Deus na sua vida. Não adianta você sair daqui cheio de graça, cheio de vida, cheio de saúde, as portas do trabalho, da riqueza aberta. Se chegar no último dia, nós perdermos a nossa salvação. É melhor nós passarmos, irmãos, o que tivermos de passar aqui na terra, atravessarmos as nossas lutas, as nossas batalhas de cabeça erguida, glorificando a Deus, do que fugirmos, irmãos, da presença do Senhor, achamos que vamos ter algum lugar para se esconder. Não existe lugar que se esconda dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor varrem toda a terra, diz as Escrituras. E algo que mais me atemoriza é que não é apenas numa maneira superficial. Os olhos do Senhor têm um alcance, irmãos, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Ou seja, o Senhor sabe o que está passando aí na sua mente agora. Se você realmente está crendo ou não, se você realmente quer algo com Deus ou não, ou se está apenas para cumprir algum protocolo, algum voto, alguma promessa, ou veio buscar alguma coisa terrena. Se é algo assim, receba em nome de Jesus Cristo a sua bênção, porque a palavra do Senhor diz que de maneira nenhuma Ele te lançará fora. O Senhor tem poder, se você crê, para entrar com o seu propósito nesta noite. Só que o propósito de Deus é salvar, irmãos. Não fique triste, mas o propósito de Deus com a sua vida é a salvação. Esse é o projeto, esse é o propósito. É por isso que eu ainda creio, é por isso que eu ainda ministro a palavra de Deus. Porque se fosse qualquer outra coisa, eu poderia te dar aí um punhado de lugares para ir. Você poderia ir para um hospital, você poderia ir para um banco, por um agiota, você poderia correr atrás de qualquer coisa, de outra namorada, de outra esposa, de outros filhos, de outros pais. Não sei qual é o problema, você poderia largar tudo e tentar uma vida nova. Talvez superficialmente, temporariamente, resolveria o seu problema. Mas quando se diz respeito de salvação, irmãos, a palavra é o crivo. Tem que ser aprovado na palavra, é a palavra que nos julga. A palavra de Deus diz que todos nós, irmãos, temos que ser provados pelo fogo. Alguns metais preciosos, como o ouro, irmãos, quando provado pelo fogo, ele se torna refinado e fica mais puro. Já como a palha, irmãos, ela vira pó e desaparece. Cada um de nós temos aí algum elemento disso daí no nosso organismo. Mas quando diz respeito espiritualmente, seremos provados pelo fogo do Espírito Santo. Irmãos, e como pastor, olha aqui para mim, eu gostaria que você olhasse nos meus olhos e atentasse para o que eu vou te dizer. Eu não gostaria que uma alma deste lugar aqui se perca. Não é esse o projeto, não é esse o propósito. Pelo contrário, o projeto de ministração que eu busco do Senhor é para que as suas almas, ou as vossas almas, as nossas almas, alcancem salvação.
Jesus fez a parte dele e morreu por nós. Deus está fazendo a parte dele, lutando ao nosso favor contra a potestade que muitas vezes tenta nos confundir e nos extraviar do caminho certo. Mas a decisão é nossa, a decisão é sua. Você decide aonde que você quer morar. Você decide. Amém? E eu agradeço aos nossos irmãos internautas que esteve conosco até agora. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Que a graça de Deus possa realmente, a misericórdia de Deus, o amor de Deus possa estar sobre as vossas vidas durante essa semana. E que seja um final de ano, já começa a se preparar para as boas festas em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Irmãos, voltando aqui agora.